Prepare-se, torcedor cruzeirense, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável e promete mexer não só com os bastidores da Toca da Raposa, mas também com o coração de todo apaixonado pelo clube estrelado. Algo aconteceu nos corredores celestes que está sendo comentado em todo o cenário esportivo brasileiro, algo tão impactante que pode mudar, para sempre, a forma como enxergamos o Cruzeiro Esporte Clube no mercado da bola. Não se trata de mais um boato qualquer, nem de conversas vazias de bastidor. Desta vez, o que está em jogo ultrapassa todos os limites conhecidos e coloca o Cruzeiro em um patamar jamais visto desde a chegada da SAF. Se você acha que já viu de tudo em termos de investimentos milionários no futebol, prepare-se para ser surpreendido, porque a notícia de hoje vai além de qualquer expectativa. Agora, antes de entrarmos de cabeça nesse turbilhão de informações, já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like, porque só assim você garante que vai receber, em primeira mão, todos os bastidores e as notícias quentes que ninguém mais te mostra do Cruzeiro. Aqui é o espaço perfeito para quem não quer perder um detalhe sequer do maior clube de Minas Gerais, e sua participação é fundamental para que o canal continue crescendo, trazendo tudo de forma transparente, crítica e apaixonada. E claro, não se esqueça de comentar durante o vídeo o que você está achando, porque sua opinião faz toda a diferença nesse debate que movimenta multidões. Pronto para saber o que está pegando fogo na toca? Então segura essa, porque agora é o momento de mergulhar fundo nos fatos. Chegou a hora de desvendar um dos capítulos mais caros e ousados da história do futebol brasileiro. Nas últimas semanas, os holofotes do futebol nacional se voltaram para um personagem que não tem medo de ousar, Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, que simplesmente foi além de todos os limites e tomou uma decisão sem precedentes. Muito se falou, muito se especulou, mas ninguém imaginava que o martelo já estava batido há tanto tempo e que valores astronômicos já circulavam silenciosamente nos bastidores celestes. A aposta foi alta, o risco calculado e, ao que tudo indica, o retorno pode ser ainda maior do que qualquer cruzeirense ousou sonhar. Chegou a hora da verdade, e você vai saber de tudo, sem cortes, sem enrolação e sem aquela enrolação clássica de outros canais. Então, fica ligado, porque a bomba vai explodir a partir de agora. E é neste exato momento, no início do quarto parágrafo, que você vai ouvir, sem rodeios, aquilo que todo torcedor celeste precisa saber. Pedrinho, dono do Cruzeiro, gastou mais de 500 milhões de reais, 500 milhões de reais, em reforços desde que assumiu a SAF do clube em abril de 2024, consolidando o maior investimento contínuo de um clube brasileiro nos últimos anos. E mais, a contratação de Gerson, por 27 milhões de euros, aproximadamente 176 milhões de reais, 176 milhões de reais, não foi apenas a maior compra do Cruzeiro, mas sim de todo o futebol nacional. A negociação elevou o patamar do clube, colocou a Raposa em um outro nível de concorrência e demonstrou, de maneira clara e inequívoca, que o Cruzeiro está decidido a brigar de igual para igual com as maiores potências do Brasil e do continente. Para se ter uma ideia do tamanho dessa virada de chave, basta lembrar que, antes da chegada de Pedrinho, o Cruzeiro lutava para pagar salários, sobreviver à Série B e tentava se reerguer depois dos piores anos da sua gloriosa história. Mas tudo mudou com a entrada do empresário, que não poupou esforços, nem recursos, para devolver a dignidade, a competitividade e o protagonismo ao clube estrelado. O planejamento foi agressivo e focado em contratações pontuais, mirando atletas de peso, com passagens por seleções, potencial de revenda e, acima de tudo, identificação com a filosofia que Tite, o atual técnico, buscou implementar desde o primeiro dia. O choque de realidade veio já na primeira janela, ainda em 2024, quando 7 reforços desembarcaram na Toca da Raposa. O clube investiu nada menos que 148 milhões de reais, 148 milhões de reais, em nomes como Wallace, Caio Jorge, Lautaro Dias, Peralta, Matheus Henrique, Jonathan Jesus e o experiente goleiro Cássio. Dessas contratações, Wallace levou o posto de reforço mais caro, custando 42 milhões de reais, 42 milhões de reais, enquanto Caio Jorge chegou para assumir o comando do ataque e, de quebra, terminou a temporada como artilheiro absoluto do Brasileirão e da Copa do Brasil, atraindo olhares até do Flamengo para 2026. Foi um início avassalador de projeto, mas o melhor ainda estava por vir. O Cruzeiro não parou por aí. Ainda naquele ano, garantiu em definitivo as permanências de João Marcelo e Matheus Pereira, jogadores fundamentais para a engrenagem da equipe. Essa dupla representou mais 40 milhões de reais, 40 milhões de reais, em investimentos, mostrando que a direção não estava disposta a abrir mão dos principais nomes, mesmo diante da concorrência feroz de outros clubes brasileiros. Mas, nem tudo foi flores. Lautaro Dias e Peralta, que custaram juntos mais de 30 milhões de reais, 30 milhões de reais, acabaram não rendendo o esperado e foram emprestados, mostrando que o risco é inerente a qualquer movimento ousado de mercado.
O ano de 2025 foi ainda mais movimentado. Ao todo, 16 jogadores chegaram, com cifras que passaram de 160 milhões de reais, 160 milhões de reais. O destaque ficou para Fabrício Bruno, zagueiro com passagem marcante no futebol nacional, que custou 45 milhões de reais, 45 milhões de reais, e rapidamente se tornou peça-chave da defesa celeste. Kenny Arroio, contratado por 50 milhões de reais, 50 milhões de reais, também chegou com status de estrela, enquanto Christian, vindo do Atlético, cravou seu nome como titular ao preço de 20 milhões de reais, 20 milhões de reais. Os números só cresciam, a ambição também, e o Cruzeiro se via, de fato, em um novo patamar. Já em 2026, a ousadia atingiu o ápice. A chegada de Gerson, por 176 milhões de reais, 176 milhões de reais, foi uma declaração de intenções. O Cruzeiro quer títulos, quer protagonismo e não vai medir esforços para chegar lá. Além dele, Chico da Costa também foi contratado, desta vez por US$ 1 milhão, equivalente a cerca de 5,5 milhões de reais, 5 milhões e 500 mil reais. Os outros dois reforços da temporada, Matheus Cunha e Nézer Villarreal, vieram por pré-contrato, sem custos de aquisição, reforçando ainda mais a política de trazer jogadores com alto potencial, mas com negociações inteligentes. Esse movimento de mercado, que já ultrapassa R$ 500 milhão, mostra um Cruzeiro agressivo, confiante e, acima de tudo, determinado a não apenas voltar ao topo, mas se manter como protagonista nos próximos anos. O investimento em nomes de peso, aliado a uma comissão técnica de respeito sob comando de Tite, cria uma atmosfera de otimismo e empolgação como poucas vezes se viu nos últimos anos na Toca da Raposa. E a pergunta que fica para todo torcedor é: será que agora, com esse elenco recheado de estrelas, o tão sonhado título brasileiro, ou até mesmo uma Libertadores, está mais próximo do que nunca? É claro que, com investimentos desse porte, as cobranças aumentam proporcionalmente. A pressão pelo desempenho em campo é gigantesca, afinal, não é todo dia que um clube desembolsa mais de 500 milhões de reais, 500 milhões de reais, para montar um elenco de primeira linha. A diretoria sabe disso, Tite sabe disso, e os jogadores também sentem esse peso. Mas, por outro lado, o ambiente interno na Toca da Raposa é de confiança total. Os líderes do elenco, como Matheus Pereira, Cássio e Fabrício Bruno, têm papel fundamental para manter o grupo focado, blindado de críticas externas e pronto para encarar qualquer desafio. Outro ponto que merece destaque é a postura de Pedrinho Lourenço em relação à transparência e à proximidade com o torcedor. Diferente de gestões anteriores, o atual dono da SAF faz questão de manter a torcida informada, de esclarecer dúvidas e de garantir que cada real investido tenha retorno em campo. Não existe espaço para amadorismo, nem para promessas vazias. Tudo é pensado, calculado e executado com precisão, porque o objetivo é claro: devolver o Cruzeiro ao lugar de destaque que sempre foi seu por direito. E para quem pensa que o clube vai parar por aí, pode tirar o cavalinho da chuva. O planejamento para 2025 e 2026 prevê novas contratações pontuais, sempre focadas em necessidades reais do elenco e em oportunidades de mercado que possam surgir. O foco agora é consolidar o grupo, buscar títulos e transformar o Cruzeiro em referência de gestão e resultados dentro e fora de campo. A expectativa é que, com a base já montada, os próximos reforços sejam ainda mais certeiros, fechando um ciclo de reconstrução que começou com a chegada da SAF e que, agora, colhe frutos cada vez mais visíveis. Dentro dessa nova era, o torcedor cruzeirense volta a sonhar alto, a lotar o Mineirão e a exigir, com razão, que o time corresponda a toda essa confiança depositada. A atmosfera criada é de otimismo, mas também de cobrança saudável, afinal, ninguém quer ver todo esse dinheiro virar frustração. A diretoria promete responsabilidade financeira, mas não abre mão da competitividade. E é exatamente isso que diferencia o Cruzeiro dos demais clubes nesse momento: a coragem de investir, mas também a inteligência de gerir cada centavo como se fosse o último. Para quem acompanha o futebol brasileiro de perto, é impossível não comparar o momento do Cruzeiro com o de outras SAFs que surgiram nos últimos anos. A diferença é que, em Belo Horizonte, o projeto parece mais sólido, mais bem estruturado e com comando que conhece de futebol e de negócios. A aposta de Pedrinho BH foi alta, mas a convicção é ainda maior. O recado está dado para todos os rivais: o Cruzeiro voltou para incomodar e para disputar todos os títulos que aparecerem pela frente. Agora, torcedor, quero saber de você: como avalia esse investimento histórico do Cruzeiro, que já passa dos 500 milhões de reais, 500 milhões de reais? Na sua opinião, os reforços vieram na medida certa ou faltou algo para o clube buscar ainda mais nomes de peso? Comente aqui embaixo, porque o debate está aberto e sua voz é fundamental para enriquecer essa discussão.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades e bastidores do maior de Minas. Sinceramente, analisando tudo o que foi feito desde a chegada de Pedrinho, vejo uma gestão ousada e que, de fato, resgatou o orgulho do torcedor cruzeirense. Não é exagero afirmar que, sem esse aporte financeiro e estratégico, dificilmente o Cruzeiro teria condições de disputar contratações com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo. O time saiu do sufoco, virou protagonista e hoje inspira outros clubes a repensarem seus próprios modelos de gestão. Agora, o grande desafio será transformar toda essa estrutura em conquistas dentro de campo, e esse é o teste final para o projeto SAF. Acredito que, mesmo com algumas contratações que não deram o retorno esperado, caso de Lautaro Dias e Peralta, o saldo geral é extremamente positivo. O Cruzeiro conseguiu montar um elenco competitivo, trouxe jogadores com potencial de liderança e garantiu a permanência de peças fundamentais. Não se trata apenas de gastar por gastar, mas de montar um projeto vencedor, com mentalidade de time grande e visão de longo prazo. O torcedor pode, e deve, cobrar, mas também precisa reconhecer que o clube mudou de patamar. Minha opinião sincera é que o Cruzeiro, finalmente, reencontrou o caminho do protagonismo. As contratações milionárias são um reflexo de uma nova mentalidade, que não aceita mais o papel de coadjuvante. Mas é fundamental que haja equilíbrio. Não adianta só gastar, é preciso investir com inteligência e manter o clube financeiramente saudável. Se isso continuar acontecendo, não tenho dúvida de que os títulos vão aparecer, e o Cruzeiro voltará ao topo do Brasil e da América do Sul. E você, torcedor celeste, concorda com tudo isso? Acredita que o Cruzeiro gastou bem e que o caminho para as glórias está pavimentado? Ou acha que ainda faltam ajustes e que a cobrança precisa ser maior? Quero ver sua opinião nos comentários, então já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like, porque aqui a gente debate o Cruzeiro de verdade, sem enrolação, com paixão, crítica e responsabilidade. Vamos juntos acompanhar cada passo dessa nova era na Toca da Raposa.